último final de semana ocorreu em São Paulo a 8ª Jornada do Patrimônio. A partir desse evento, a gente vai falar da importância de se compatibilizar aí a proteção à cultura e à paisagem com as transformações da cidade. Nosso convidado é o Nabil Bonduque, arquiteto e urbanista, professor titular de planejamento da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, foi relator do Plano Diretor e secretário de Cultura da cidade de São Paulo. Bom dia, Nabil, seja bem-vindo. Bom dia, é um prazer estar falando com você. Obrigado pelo convite. E, Nabil, o prazer é o nosso. A Jornada do Patrimônio foi criada em 2015, justamente em sua gestão, né, como secretário da Cultura, com o objetivo justamente de aproximar, né, a população do patrimônio, da memória da cidade. E que bom, né, que se tornou uma política de Estado. Agora, a jornada desse ano, a 8ª, né, teve como tema tão perto, tão longe. Quais os aspectos, né, que te chamaram a atenção na jornada deste ano? E em relação à própria administração da prefeitura como um todo? Olha, eu acho que foi muito interessante, né, a proposta da Secretaria de Cultura desse ano, que foi debater não só, vamos dizer assim, aquele patrimônio já consolidado, os edifícios tombados, que geralmente são os edifícios da elite, porque os edifícios que, de certa forma, permanecem na cidade, os que permanecem, né, porque muitos são demolidos, mas são aqueles elites, os casarões, né, os edifícios públicos, os edifícios das empresas, né, os prédios mais representativos de arquitetos importantes, ou que tem algum tipo de, vamos dizer assim, de relevância do ponto de vista cultural, do ponto de vista arquitetônico. Mas a noção de patrimônio hoje é uma noção muito mais ampla, é uma noção que envolve as identidades das várias comunidades da cidade, envolve os bairros, também os bairros mais populares, que as pessoas desses bairros identificam como um patrimônio, porque nem sempre, embora sejam exaltados, né, os grandes edifícios, agora ele tem, por exemplo, o Museu de Ipiranga, que foi restaurado, né, é uma obra importante, relevante, mas para muitas pessoas aquilo não tem um significado. Às vezes, o significado dela está naquele lugar do bairro que ela frequenta, que tem uma roda de samba, né, ou um roteiro que recupera, vamos dizer assim, vestígios perdidos da cidade, como, por exemplo, dos quilombos. Né? Hoje nós temos um forte movimento antirracista, o movimento da população preta, da população negra aqui de São Paulo e do Brasil todo, e as pessoas querem ver, referenciar, querem conhecer, reconhecer, né, esses espaços. Então, essa proposta, tão perto, tão longe, permitiu, né, que essas identidades fossem trazidas à tona, até porque a metodologia de elaboração da jornada é de pedir para as pessoas apresentarem propostas. Então, as pessoas apresentam as propostas e as pessoas apresentam propostas de acordo com as suas questões. E aí, na verdade, a partir daí, a gente também tem um levantamento do que é importante do ponto de vista do patrimônio. Porque o patrimônio, ele tem que ser também parte da vida cotidiana. São as coisas importantes para as pessoas hoje, não necessariamente as coisas que aconteceram no passado e que às vezes as pessoas não têm essa referência. É claro que é importante também recuperar muito daquilo que foi a nossa história, né, patriarcal, né, nossa história que expressa, vamos dizer assim, as opressões, né, que existiram no país. Mas, de qualquer maneira, eu acho que foi muito importante recuperar isso. Então, por exemplo, trajetórias dos vestígios indígenas, a arqueologia, por exemplo, dos quilombos no Bexiga, né, alguns percursos que foram feitos em bairros, como, por exemplo, em Pirus, né, onde nós tivemos ali uma forte movimento operário, né, da fábrica de Pirus, de cimento, né, que eu, inclusive, identifico como o primeiro, vamos dizer assim, luta ambiental que veio da população, né, porque ali a fábrica emitia um pó de cimento que fazia muito mal para os trabalhadores que moravam ali. E a greve, ela tinha um contexto trabalhista, mas também tinha um contexto de condições de vida, condições da qualidade do ar. Então, isso é muito importante estar sendo apresentado. Agora, Nabil, a gente está no finalzinho aqui do jornal, mas acho que dá tempo de você ter esse poder de síntese e falar sobre o que está acontecendo hoje, né? A gente está vendo a verticalização, né, de certas áreas da cidade e a não implementação da Zona Especial de Proteção Cultural, a ZEPEC, né?
Veja, eu acho que aí é uma questão importantíssima. Nós temos novos instrumentos de planejamento que foram criados, de preservação que foram criados no plano diretor. Um deles é a ZPEC-APC. Qual é a diferença da ZPEC tradicional, que são esses edifícios tombados, os casarões, os palácios, né, da ZPEC-APC? Que a ZPEC-APC é um lugar importante para aquela comunidade. Então, não necessariamente aquele lugar ele é uma arquitetura expressiva, mas aquilo é um lugar de reunião, é um lugar que as pessoas vão. Então, por exemplo, o primeiro projeto de ZPEC-APC, que foi feito, começou na época que eu era secretário, foi do Cine Belas Artes. Teve um forte movimento para evitar que o cinema fechasse. Né? E nós temos muitos outros lugares com esse caráter, as pessoas se reúnem, as pessoas têm identidade, e quando aquele lugar sobe, é como se um pedaço da gente estivesse desaparecendo, né? Certos lugares, às vezes, um lugar de reunião, de uma roda de samba, né? Por exemplo, um terreiro de candomblé ou uma casa importante de referência da região. Então, esse instrumento precisaria ser ativado e utilizado. Assim como um outro instrumento que chama Território de Interesse da Cultura e da Paisagem. Tem muito a ver com esses circuitos e roteiros que foram feitos na jornada, né? Então, é valorizar esses circuitos. Por exemplo, o Bexiga é um bairro que está dentro desse território de interesse da cultura e da paisagem. Então, nós não deveríamos promover um processo de transformação do bairro, desconsiderando a questão patrimonial. E nós vamos ter um plano, um projeto, né, para a ocupação daquilo. Não quer dizer que o bairro não vai se transformar, porque a transformação é necessária, até para poder dar melhores condições de vida para as pessoas que moram lá. Mas não pode essa transformação destruir a identidade. Então, por exemplo, nós temos uma questão da Vai-Vai. A sede da Vai-Vai foi despejada ali por conta do metrô. Nós temos que discutir onde, dentro do Bexiga, tem que ter a sede da Vai-Vai. E como é que isso se compatibiliza com o entorno? Porque, claro, gera impacto, barulho, etc. Então, não tem sentido pegar a Vai-Vai e deslocar ela para outro bairro, né? Assim como também esses vestígios arqueológicos dos quilombos que precisam ser valorizados na região. Então, um plano para o Bexiga, um plano, né, para a região da Luz, um plano para a região da Paulista, né, que inclusive faz parte desse território, é muito importante. Eu sei que nós estamos com pouco tempo aqui, né, mas sim, é uma preocupação que a gente precisa ter para que a transformação da cidade, no sentido da qualidade de vida, da modernização da cidade, possa ser compatibilizada com a proteção do patrimônio. Tá certo, Nabil, a gente agradece a sua participação. Forte abraço para você e até a próxima oportunidade, viu? Um abraço, obrigado. Sempre uma felicidade estar com você aqui. Obrigada, querido. Prazer é o nosso. Falamos aqui com o Nabil Bonduque, arquiteto, urbanista, professor titular de planejamento da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP e foi relator do Plano Diretor e secretário de Cultura da cidade de São Paulo. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.